Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. E no episódio de hoje, claro, o assunto é eleição. O que o candidato Jair Bolsonaro poderá fazer para contestar o resultado das urnas? Seus aliados já avisaram que ele vai contestar o resultado qualquer que seja ele, seja Lula eleito no primeiro turno, seja um resultado que leve a eleição para o segundo turno, seja ele mesmo, Jair Bolsonaro, que esteja na liderança da campanha. Seus aliados já avisaram que haverá uma contestação. O que o Tribunal Superior Eleitoral deve fazer diante dessa investida do candidato contra as urnas eletrônicas? E mais, a contestação sobre as urnas pode gerar algum efeito verdadeiro? Pode haver um pedido de recontagem, de auditoria que mude o cenário? A contestação sobre a regularidade e legitimidade das urnas é uma marca já da campanha de Bolsonaro e da sua presidência e ganhou força novamente nessas últimas semanas diante das pesquisas de opinião que indicam uma vitória do candidato Lula ou no primeiro turno ou no segundo turno. Mas essa eventual contestação pode gerar que tipo de resultados? Se não haverá uma reversão de resultado das eleições, é claro, por conta de uma auditoria, pode gerar demora na contagem, pode gerar um atraso na proclamação do resultado das eleições? Bolsonaro também retomou esses ataques ao presidente, os seus ataques ao presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, em razão de decisões recentes sobre investigações em curso no STF e sobre decisões do TSE impondo derrotas à sua campanha. Nós vamos fazer aqui também um balanço sobre como o TSE se posicionou neste ano, na campanha deste ano, que lições tirar dessa corrida eleitoral para as próximas eleições e o que o TSE fez de diferente agora em relação às eleições de 2018. Para falar sobre tudo isso, nós convidamos Silvana Battini, procuradora regional da República e professora da FGV Direito Rio, e estão aqui comigo também Diego Werneck, do INSPER, e Tomás Pereira, também da FGV Direito Rio. Hoje, Juliana Cesário Alvim nos desfalca. Silvana, queria agradecer mais uma vez ter aceito o nosso convite para falar em cima da hora aqui sobre eleições. E eu queria começar com você com essa pergunta. Muita gente tem dúvidas sobre, havendo uma contestação sobre o resultado das eleições, havendo uma contestação sobre urnas, ou havendo um pedido de recontagem de votos, que tipo de cenário nós poderíamos esperar? Há a chance de alguma reversão ou de que uma estratégia como essa gere algum embaraço para a contagem de votos e para a proclamação de resultado? Olá, pessoal. Um prazer estar aqui de novo. Obrigada pelo convite. Bom, eu acredito que não. Primeiro que nenhum pedido dessa natureza vai ter aptidão para interromper o ciclo dos acontecimentos. Então, um pedido de recontagem, um pedido de auditoria não vai impedir a proclamação do resultado, a contagem de prazos para apresentação das prestações de contas dos eleitos, e, eventualmente, a diplomação, que é uma coisa que vai acontecer logo em seguida. Então, esse tipo de, digamos assim, de irresignação, ele vai ter mais um peso político de criar uma tentativa de instabilidade do que consequências jurídicas, porque nenhuma dessas situações impede que o processo continue, que ande para frente, que as coisas aconteçam. E uma eventual alegação de fraude demonstrada teria que ser arguída numa ação específica, que é uma ação que se propõe em janeiro, mas uma ação que leva tempo, quer dizer, não é um movimento, esse movimento judicial, esse movimento no plano da judicialização, não é um movimento que possa ter impacto para reverter nenhum cenário que saia das urnas. A gente já ouviu, Silvana, a possibilidade de pedido de recontagem de votos.
de dizer que, por exemplo, numa sessão específica houve algum problema na urna, ou alguém foi impedido de votar, e que as campanhas possam levar elementos ao TSE para dizer o seguinte: olha, nessa sessão eleitoral aqui houve alguma irregularidade, um eleitor fez bagunça, coisa do gênero. Mas isso também não gera nenhum embaraço, né? E qualquer pedido de recontagem hoje é muito rápido também, né? Mesmo que se reconte o resultado de uma urna, é um comando digital a mais, simplesmente para fazer a conta daquele mesmo chip, né? Daquele mesmo pendrive, né? Também não gera nenhum efeito, né? Sim, perfeito. E mais do que isso, para você chegar a ter que pedir uma recontagem, não dá para você fazer um pedido desse. Esse é um pedido de cunho administrativo. Você não tem como pedir uma coisa dessa baseado simplesmente numa percepção abstrata. Você vai ter que ter uma base mínima. Então, por exemplo, essa alegação de que houve confusão, de que gente que foi... Bom, se houve confusão, se gente foi impedida de votar, isso vai ter que estar registrado nas atas das sessões eleitorais. E toda sessão eleitoral está subordinada a um juiz eleitoral que acompanha o desenvolvimento dessa votação ao longo do dia e que tem que formalizar qualquer tipo de confusão. A gente teria que ter um volume muito grande desse tipo de ocorrência que pudesse justificar um pedido como esse para ter algum impacto na contagem dos votos. E como você mesmo disse, o máximo que isso seria mais um comando, porque isso tudo hoje está eletrônico. Mesmo para o cenário que a gente teve em 2014, quando houve um pedido por parte do então candidato Aécio Neves, o cenário hoje também é diferente, mesmo nas aplicações tecnológicas. Silvana, pela sua experiência, você quando atuou no Tribunal Regional Eleitoral no Rio de Janeiro, esse tipo de confusão, ele é comum? Esse tipo de contestação nas sessões eleitorais, registro de qualquer coisa, de eleitor impedido, isso acontecia muito ou não? Porque a gente ouve no TSE, Silvana, o seguinte: existe, claro, toda uma suspeita das pessoas de que a eleição vai ser confusa e tal, e o TSE fala, olha, e os TRS também, todo ano tem uma suspeita de que por conta de uma disputa maior possa haver alguma contestação, mais confusão, e no final das contas tudo transcorre tranquilamente, com os mesmos problemas de sempre, uma urna que dá problema, alguém que faz uma boca de urna e tal. Mas é assim, né? Essa é a natureza normal de uma eleição, né? Perfeitamente. Quer dizer, é lógico que a lei tem que prever soluções e saídas para toda a situação, porque cada juiz vai ter, diante de uma situação ali, vai ter que ter uma base mínima para decidir. Mas, estatisticamente falando, o dia da eleição é sempre o momento mais tranquilo de todo o processo eleitoral. Mesmo nas eleições municipais, que historicamente são eleições mais complicadas, porque as disputas regionais ali nas cidades costumam ser muito intensas, especialmente a eleição para vereador, é uma eleição, às vezes, sangrenta mesmo. Mas tudo se resolve no processo eleitoral, na campanha eleitoral. O dia da eleição costuma ser um dia de muita tranquilidade, né? de bastante tranquilidade. Então, não, são absolutamente excepcionais. E os eventos são justamente esses, excepcionais. Uma situação, uma urna que para, isso acontece, são máquinas, pode acontecer. Você tem urnas de contingência, você tem saídas, e tudo isso é acompanhado não só pela Justiça Eleitoral, que tem um juiz eleitoral próximo, tem um membro do Ministério Público Eleitoral, um promotor, uma promotora eleitoral próximo também, e os fiscais dos partidos, né? Tudo acontece com uma fiscalização muito grande, com um aparato muito grande para resolver. Então, são dias que costumam ser, tradicionalmente, são dias muito tranquilos. Queria chamar o Diego também para fazer pergunta aqui, porque a gente tem um monte de coisa para tratar, hein, Diego? Um monte de coisa para perguntar para a Silvana. Muito, muito, muito pontualmente, meu primeiro ponto aqui, Silvana, obrigado por se juntar a nós nesse episódio. Essa é a semana também que se intensificam, né, as desinformações em relação ao que pode acontecer nas eleições, se você fizer um código secreto na urna, aparece não sei o quê, né, essa semana em que tradicionalmente também se intensifica esse movimento. E algumas coisas novas apareceram, né, essa semana. Então, por exemplo, eu acho que vocês também devem ter recebido essa dizendo que você deveria exigir o seu recibo em papel do voto, senão coisas terríveis poderiam acontecer na contagem. E aí queria te ouvir um pouco sobre isso e talvez pensar um pouco sobre
como que mudou o cenário, né? Como é que o TSE vem se preparando desde 2018, que já foi uma eleição marcada, né, por um aumento na desinformação como uma ferramenta da disputa eleitoral, ferramenta irregular, evidentemente, mas a questão é como controlar isso, como coibir isso, e talvez se você pudesse fazer para a gente um breve balanço, assim, de que ponto estamos nesse momento, alguns dias das eleições, num cenário em que é esperado, e já está acontecendo, né, que desinformação seja um problema, no mínimo igual, provavelmente maior do que foi em 2018. Então, Diego, eu acho que a analogia que a gente pode fazer com relação à desinformação nas eleições hoje é a do vírus mesmo, né? A gente sabe exatamente como é que funcionam os vírus, que a gente acabou de sair de um processo aí dramático, trágico. É isso mesmo, eu acho que a desinformação funciona como um vírus e esse vírus continua circulando. Circula e, eventualmente, afeta pessoas, sim, porque é alguma coisa que eu acho que veio para ficar. Já até existia bastante a boataria perto da eleição, do que vai acontecer, do que vai deixar de acontecer, e isso ganha uma repercussão maior em 2018, em 2020 essa situação já começa a mudar, porque a conversa, o diálogo, a repercussão que esse tipo de fenômeno teve na sociedade, a reação institucional do sistema todo da justiça eleitoral, tanto do TSE, da justiça eleitoral como todo, o Ministério Público Eleitoral também, os órgãos da sociedade civil, em cooperação, em atividade cooperativa com as instituições, isso gerou uma espécie de vacina. Não é 100% eficaz, é claro que não, mas a gente fica hoje num momento muito, muito diferente do cenário que a gente teve em 2018. Eu posso dizer, da parte da instituição do Ministério Público Eleitoral, por exemplo, em 2018, a gente via o que estava acontecendo e não tinha o que fazer, não tinha nada, não tinha ferramenta, não tinha... Era foi uma perplexidade, uma frustração muito grande. Essa eleição, essa questão é uma eleição de angústia, não tem dúvida, é angústia, porque a gente caminhou, temos ferramentas, temos estruturas, nos preparamos, temos rotinas de atuação, mas a gente está naquela angústia de saber, vai funcionar ou não. Então, acho que essa coisa da vacina e do vírus é uma analogia fácil da gente entender exatamente. Eu me sinto ali, olha, eu estou no laboratório, as vacinas foram dadas, vamos ver se o vírus vai ser contido ou não, qual é o grau. Eu acho que está funcionando. Essa semana, por exemplo, eu tive acesso a um mapa de esclarecimentos, né, acerca da desinformação, que foi lançado pela assessoria de enfrentamento à desinformação do TSE, que é muito interessante, mapeando todos os grandes boatos que circularam e já ali, né, essa cartilha já ali com, olha, como que ele foi desmentido, qual foi a agência que desmentiu, qual foi a matéria de jornal, qual foi a nota dada. Então, isso facilita bastante. Agora, de fato, nessa semana surgiu a desinformação em torno dos mesários, do comprovante, que é uma bobagem, porque nós estamos defendendo a lisura e a eficácia do sistema eletrônico de votação há meses, há mais de ano, dizendo, gente, isso funciona, e é claro que isso tudo está automatizado, não é o papelzinho que o eleitor vai trazer do dia que vai assegurar o funcionamento e a segurança da urna, né? Então, mas é esperado que isso aconteça, porque sempre aconteceu em eleição. É claro que no cenário que a gente vive de redes sociais, de velocidade de tráfego de informação, isso preocupa. Mas eu acho que o cenário é diferente. A gente, de 2018 para cá, caminhou demais. Então, acho que a desinformação continua tendo um impacto na formação dessa inflamação, né? Dessa criação da ansiedade, inflama a sociedade, mas eu acho que repercute menos, né? É menos letal. E só uma subpergunta aqui, né? Essa metáfora do vírus é muito, muito boa. Acho que a gente tem que contar, então, que vamos desenvolver imunidade de rebanho com relação à desinformação em algum momento, quem sabe. Mas a questão é que, ao contrário do vírus, bom, talvez
semelhante a alguns casos de disseminação do vírus, né, no processo eleitoral tem pessoas que estão espirrando nos outros, digamos assim, né, deliberadamente. Então, o que o TSE, né, como é que está a situação da justiça eleitoral com relação ao uso, né, deliberado da desinformação como arma de campanha eleitoral? A gente teve esse ano, por exemplo, o caso do deputado Franceschini, né, acabou sendo confirmada a cassação, porque no dia da contagem, salvo engano, né, publicamente falou que as urnas eram... No dia da eleição. No dia da eleição, né, no dia da eleição, alegou que tinha havido fraude, enfim, falou lá uma coisa claramente falsa sobre o processo de votação. E qual você acredita que é o potencial dessa decisão, né? Uma mensagem clara, a princípio, naquele caso, o potencial dessa decisão de funcionar, de ser replicada pelo TSE e de funcionar como uma espécie de prevenção geral a essas condutas nesse momento. Bom, essa decisão do deputado Franceschini, que foi tomada junto com o julgamento da própria ação contra a chapa Bolsonaro-Mourão, né? Foram decisões em conjunto, porque pretendiam justamente fazer o que fizeram, fixar uma tese, na verdade, para esse tipo de questão. Eu enxergo a reação do TSE em duas frentes convergentes e muito importantes. Primeiro, que o TSE teve essa ação de prevenção, de se abrir para os diálogos com as plataformas, de firmar compromissos, na verdade, com as plataformas, o que foi muito importante, compromissos mais efetivos do que aqueles que já tinham sido firmados no passado. Então, teve uma ação transversal nisso, né, de prevenção, de diálogo, etc. e tal. Agora, esses dois casos, do Franceschini e da própria chapa Bolsonaro-Mourão, acabaram resolvendo, na verdade, um problema jurídico que era sério, que era grave, e depois essas decisões foram incorporadas nas resoluções do TSE para as eleições de 2022 e acabaram sendo hoje um instrumento muito eficaz, por exemplo, para nós do Ministério Público Eleitoral, que é a grande ferramenta que a gente tem hoje. Porque qual é o problema? A lei eleitoral, se eu quiser punir um candidato que esteja se valendo, espirrando na cara do outro, né, querendo se valer da desinformação como estratégia de campanha para desacreditar o sistema e, com isso, levar alguma vantagem, a gente só tinha a lei eleitoral de 90, que previa 3 espécies de abuso, né? Abuso de poder econômico, abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação social. E a gente sabe que o direito trabalha especialmente nesse ambiente do direito mais sancionatório, você trabalha com a ideia da tipicidade. O caso concreto tem que se espelhar na previsão. E qual era o problema? O problema é que você espalhar desinformação nem sempre custa tanto dinheiro assim para ser abuso de poder econômico, nem sempre se vale de mecanismos da máquina pública para caracterizar abuso de poder político, e para ser uso indevido dos meios de comunicação social, a gente precisava caracterizar a rede social como meio de comunicação social. E essa natureza jurídica do que é rede social não está definida ainda no plano normativo, né? A gente tem projetos de lei ainda tramitando, a gente achava que esse projeto de lei das plataformas iria estar em vigor para as eleições, não andou, então a gente ficou nesse vácuo. Então, o cara que usa o seu Facebook, o seu Instagram, o YouTube, isso vai poder ou não vai poder caracterizar meio de comunicação social. E aí essa discussão foi grande durante bastante tempo. O Facebook é a praça pública, eu posso dizer no meu Facebook o que eu falo na praça pública, isso não é como jornal, essa analogia não cabe, ou o outro não é a mesma coisa, porque é um veículo de informação, um veículo de comunicação. E o que o TSE veio fazer foi resolver esse problema de uma maneira bem prática. Ele basicamente, nesses 2 julgados, ele veio dizer, olha só, não interessa qual é a natureza jurídica, vocês vão debater isso em outra lei, para outros fins. Para fins eleitorais, eu vou considerar como meio de comunicação social.
Portanto, quem abusar ali, eu vou enquadrar nessa figura histórica, antiga, que é o uso indevido dos meios de comunicação social. E qual é a consequência para isso? Cassação. Quem abusar pode ser cassado, sem prejuízo, ser multado, e sendo cassado por abuso do uso dos meios de comunicação, a consequência é inelegibilidade por 8 anos. Então, essa é a pena máxima que o direito eleitoral pode dar. E isso veio não apenas nessa decisão do Francisquini, mas isso foi incorporado na resolução da propaganda eleitoral que o Tribunal Superior Eleitoral aprovou para esse ano. Expressamente, quem espalhar desinformação sobre a lisura do processo eleitoral, sobre urnas especificamente, sobre o processo de votação, quem desacreditar o processo eleitoral, valendo dessa estratégia como propaganda eleitoral, vai poder ser alcançado por essa acusação de abuso no uso dos meios e poder ser cassado. Claro que foi uma decisão muito relevante, muito importante para nós, e que, de alguma forma, criou uma inibição, criou um desestímulo, mas a gente sabe que ela não é suficiente, né? Porque a gente acabou de ter, por essa semana, essa divulgação desse documento aí do PL, da auditoria, e você vai alcançar quem? Porque partido político não pode figurar nessas ações, não figura no polo passivo dessas ações de abuso. Então, qual seria o instrumento contra um partido político que atue, se você não puder vincular isso à candidatura específica? Não estou nem fazendo um juízo sobre o caso concreto, mas só para dizer que tem brecha nessa história toda, que não está totalmente coberta essa história. Posso só fazer uma observação muito rápida sobre essa coisa do Claro, partido? Diego, eu também queria falar sobre esse assunto. Então, eu cedo a minha vez a você. Não, de forma alguma, vai lá. Obrigado. Então, é interessante, não tinha me ligado, Silvana, que não tem instrumento jurídico desse tipo, né, para agir contra o partido, não pode figurar no polo passivo, mas tem um outro movimento também de tentar reduzir a responsabilidade política do partido por isso, que deveria ser evidente, né? Se o partido tem que servir para alguma coisa, é para puxar para si, né, os ônus e os bônus associados aos candidatos que esse partido está apoiando, né? Então, por exemplo, não pode criar uma situação na qual esse filho não é de ninguém, esse relatório, né? O partido não é dos candidatos, não é do presidente do partido, não é de ninguém. A responsabilidade política, no mínimo, evidentemente, tem que ser do partido, né? O partido preciso ficar claro, moralmente, politicamente, ainda que não haja nenhuma consequência jurídica que possa ser atribuída ao partido nesse contexto, como você descreveu, nessas ações, a responsabilidade tem que ser do PL por isso, né? Evidentemente, só para deixar isso registrado. E já houve um pedido do próprio ministro Alexandre de Moraes para que o PL explique de onde tirou dinheiro para isso, se usou o dinheiro do fundo eleitoral, né? A reação possível é essa, né? No plano da fiscalização das contas, mas não no plano da responsabilização pela divulgação do conteúdo em si, né? Que você teria que ir atrás das pessoas e não do partido. Aliás, o partido está sempre, no Brasil, está sempre mais blindado mesmo. Ele não quer alcançar. Mas isso também, se o presidente do partido, que dizem foi contra essa movimentação, não disser explicitamente quem foi. E não duvidemos, porque existem pessoas por trás desse documento e não é o presidente do partido, ao que saibamos, mas vamos ver. Tomás, queria chamar você também para essa discussão, para você fazer suas perguntas também para a Silvana. Oi, Felipe, oi, Diego, Silvana, obrigado por estar aqui com a gente de novo. Eu acho que a minha pergunta continua nessa linha da responsabilização. Acho que basicamente a gente tem dois temas centrais aqui, né? Um é que tipo de questionamento a gente imagina que é pessoas que questionam o resultado das eleições, como o Bolsonaro e seus apoiadores, o que eles poderiam fazer, né? A gente começou com isso, né? Como que eles poderiam questionar o resultado das eleições, que tipo de efetividade, ou mesmo que não tenha um resultado, que tipo de confusão podia gerar a partir disso, e o contrário, né? Que tipo de responsabilização, né, esses atores, quando eles estão, né, espalhando boatos, desinformação, questionando o processo, a gente poderia esperar, né? E eu acho que nessa linha da responsabilização, uma coisa que sempre me chama a atenção me parece que essa decisão do Francisquini, ela pode, e a gente espera, ter um efeito de dissuasão geral, né, aí para candidatos, né? Em relação
ao próprio Bolsonaro, né, tem um pouco da dúvida de se ele ganhar, se de fato teria alguma efetividade, se a gente consegue imaginar de fato o TSE, né, caçando o presidente da República. Se ele perder, na linha da inelegibilidade que você falou, né, poderia ter ainda essa via aberta. Eu acho que é uma primeira, a responsabilização dele caso ele perda. Né? Claro que para alguém que está indo para tudo ou nada pode não fazer muita diferença, mas é importante a gente saber. Mas eu tenho duas dúvidas relacionadas a isso, né? Que é, e o resto das pessoas, né? Porque tem um militante bolsonarista que está envolvido, né, pensando na maneira como o próprio Alexandre de Moraes dividiu, né, o inquérito, os inquéritos que trabalham sobre esse tema, ele separa, né, no núcleo político, o núcleo operacional e o núcleo de financiamento. Então, no núcleo político, a gente tem, claro, o próprio Bolsonaro, a gente tem candidatos, alguns que têm mandato, outros que gostariam de ter, mas a gente tem candidatos de maneira geral que poderiam ser afetados por isso, mas a gente tem pelo menos dois núcleos aí que eu acho que é importante a gente entender melhor que tipo de consequência eles podem ter, seja na justiça eleitoral, seja na criminal, né? Um é esse núcleo operacional, pessoas que participam desse processo, seja sendo pagas, seja por acreditarem de fato nisso, mas que não são candidatos, né, e talvez não liguem, não vão ser caçados porque não vão ser eleitos, e também não ligam para ficarem inelegíveis eventualmente. E, claro, a parte do financiamento, que tem uma parte do financiamento que eu imagino que entra em questões, eventualmente, né, de ilícitos eleitorais, de financiamento, né, de crimes relacionados a financiamento eleitoral, mas imagino que também tem uma parte da questão do financiamento da atividade em si, né, o próprio ato em si do que está sendo financiado. Então, acho que seria interessante entender um pouquinho melhor disso, o que pode ser feito, o que está sendo feito, o que a gente pode esperar em relação a esses núcleos, né? Pouco, muito pouco se pode fazer. É verdade, mas é importante a gente também saber o seguinte, né? Os mecanismos do direito eleitoral, eles têm uma força muito grande, mas um alcance curto. Né? Então, tudo que se pode fazer em torno das candidaturas, mas e pode-se chegar a essa finalização dramática, que é retirar um candidato da disputa, eventualmente cassar um mandato conquistado, tornar essa pessoa inelegível, afastar, na verdade, né, do cenário político por 8 anos, mas tudo isso tem que ser feito num curto espaço de tempo, porque a Justiça Eleitoral encerra a sua capacidade de interferir nesses mandatos conquistados de forma rápida. Então, tem que propor essas medidas rapidamente, até janeiro, basicamente, tudo tem que estar, todas as cartas têm que estar jogadas, não que a Justiça vai poder julgar tudo isso, não, vai poder julgar isso ao longo dos próximos anos, mas essa carta tem que ser jogada rápido, as ações têm que ser propostas rapidamente. Agora, existe uma miríade de pessoas, uma quantidade muito grande de pessoas que podem estar regimentadas e que, eventualmente, como você mesmo falou, a gente pode nem saber que elas existem, não poder identificá-las a tempo de torná-las réis dessas ações, sabendo que, mesmo que elas sejam identificadas e venham a responder por essas ações, aquilo que você mesmo falou, Tomás, pode ser que a consequência não seja um desestímulo muito grande, são pessoas que estão arregimentadas para espalhar a desinformação, mas que não são candidatas, então não vão ter registro cassado, não tem mandato para ser cassado, não tem multa no caso dessas pessoas, essas ações não prevêem a imposição de uma multa, e serem inelegíveis pode ser que não seja lá uma consequência muito grave que as desestimule. O que é que sobra para essas pessoas? Sobra exclusivamente o âmbito penal. Porque espalhar desinformação em processo eleitoral também hoje configura uma conduta típica do ponto de vista penal. É um crime. Então, essa pessoa vai ter esse tipo de sabor, responder a um inquérito policial e, eventualmente, vir a ser responsabilizada criminalmente. A gente sabe que essa via do direito penal é uma via forte, pesada, mas que tem uma eficácia também limitada. Também limitada. Então, não temos ainda precedentes bons nesse sentido, de gente que tenha sido condenada, com trânsito em julgado, que isso tenha gerado, efetivamente, um desestímulo. Então, essa construção de como enfrentar, ela andou bastante de 2018 para cá, mas ela não fechou todos os buracos, ela não previu todas as condições. Nós ainda temos lacunas sérias com relação a isso. Então, há uma preocupação. E, ao mesmo tempo que essas pessoas
só poderão ser responsabilizadas criminalmente, os partidos políticos nem criminalmente poderão ser responsabilizados, porque não são pessoas jurídicas e, eventualmente, só os seus dirigentes que vão poder ser alcançados. Então, tem buraco nessa história. Silvana, então, diante disso que você está mencionando, eu fico pensando em duas hipóteses, né? Numa hipótese em que Bolsonaro seja reeleito, dificilmente nós teríamos alguma chance de uma reversão ou de uma condenação a ele, pelo conjunto da obra, por tudo que fez, pelas contestações que já fez, por fake news, por abuso de poder econômico e político, como o próprio TSE já determinou retirada de conteúdo, não utilização de eventos públicos, etc. Agora, se ele não se reelege, e obviamente haverá ações contestando a sua campanha, você acha que é um cenário, e eu pergunto isso para a professora, não para a procuradora, mas você acha que é um cenário plausível nós vermos o TSE levando adiante uma ação que possa levar à inelegibilidade de Bolsonaro, caso ele perca? Sim, eu acho que é a situação possível. O que a gente está enxergando nessa eleição na eleição de 2018 já tinha ficado bastante claro, e agora em 2022 também muito claro, é que esse sistema desenhado de controle da justiça eleitoral pela prática de abuso, ele funciona para eleições de cargos menores, né? Então, a gente, com base nessa legislação, é possível caçar com tranquilidade, e se faz isso bastante frequentemente. Caça prefeito, caça vereador, caça deputado, já caçamos governadores, temos cassação de uma senadora, mas presidente da República já houve o caso da chapa Dilma Temer, houve já o caso da chapa Bolsonaro-Mourão, né? E agora, evidentemente, que essa eleição já tem várias ações que já foram propostas, né? Vários desses episódios aí envolvendo a candidatura do presidente Jair Bolsonaro já são objeto de ações que já estão sendo propostas e que Exato. geraram essas liminares do Corregedor-Geral, que ele é o relator natural dessas ações. Agora, qual é o resultado possível? Do ponto de vista jurídico, em tese, é possível que a Justiça Eleitoral casse um presidente, porque há previsão para isso. O abuso, uma vez constatado, e a gravidade concreta desse abuso, a consequência que a lei prevê é a cassação. Mas o Diego, inclusive, já tem uma frase maravilhosa com relação a isso, né? A gente nunca viu juiz caçar presidente. Nós não temos esse precedente no Brasil, a gente não sabe se isso seria possível politicamente, sustentável politicamente. Então, isso é um impasse que nós temos, né? Porque é uma limitação clara do projeto de controle e regulação das eleições presidenciais. Na prática, a gente só vê isso ser factível se essas ações de abuso que a gente está vendo acontecer, serem contestadas, elas serem reconhecidas pela Justiça Eleitoral apenas numa hipótese de não êxito da candidatura, né? Que aí ele pode vir a ser condenado, sim, seria mais fácil uma penalidade de inelegibilidade com uma chapa que não foi exitosa do que caçar um presidente. E essas ações de abuso também têm um problema, né? Mereciam um tratamento melhor. O novo Código Eleitoral que foi aprovado na Câmara e que está em tramitação no Senado já prevê alguma alteração, mas eu acho que tudo que nós estamos passando agora em 2022 sugerem que a gente precisa pegar esse texto que está no Senado e rever e debater melhor ele, porque as ações de abuso elas não prevêem hoje multa. Esse Código Eleitoral até prevê uma multa, mas uma multa baixa, né? Não prevê consequências outras para os partidos. Agora a gente está entendendo, por exemplo, o que aconteceu em 7 de setembro, mostra para a gente que existem algumas possibilidades dessas candidaturas que pretendem a reeleição jogarem quase que em xeque, né? Não é um xeque mate, mas o 7 de setembro foi uma situação de xeque. E agora, vai fazer o quê? Vai me impedir de fazer aquilo, vai me impedir de usar. E aí, qual é a resposta possível? Vai caçar? Um candidato que pontua desse jeito nas eleições? Isso é uma solução possível de pacificação?
Então, está na hora da gente rever esses nossos conceitos, essas categorias jurídicas e as consequências, porque as eleições de 2022 estão deixando isso muito claro, que a gente tem um alcance limitado e é sério, e é grave, né? Diego. E Silvana, você, antes também da gente começar a gravar, nessa mesma perspectiva do que esse processo eleitoral tem exigido, né, de repensar as categorias e de repensar a jurisprudência em alguns pontos. E o presidente Bolsonaro também proporcionou à Justiça Eleitoral a chance de revisar algumas outras ideias com relação, que já vinham sendo revisadas em presidências anteriores, né, conforme você tinha comentado. Por exemplo, os limites da pré-campanha, né, o que pode ser feito na pré-campanha. Seria interessante a gente te ouvir com relação a esse front, então, né? Então, a gente já falou um pouco do que está sendo consolidado com relação à cassação, né? O que conta como abuso, os diferentes meios e instrumentos, mas tem a intervenção do TSE constante, né? Minha impressão nessa campanha, não sei se é que a gente sempre está mais atento ao que está próximo do radar, e eu não lembro do que aconteceu, mas a impressão é que o TSE teve que ficar muito mais a Justiça Eleitoral, né, microgerindo essas postagens, sobretudo da campanha presidencial, e seria interessante a gente pensar, então, o que o TSE teve que repensar ou ajustar, considerando o estilo de campanha do presidente Bolsonaro. Só um comentário, Silvana, antes, porque eu acho que vem uma outra pergunta também, Diego, acoplada a isso, um outro fator, que me parece que a defesa também mudou. A defesa do PT, da candidatura do presidente Lula, não passou mais a contestar esse tipo de postagem, de fake news, etc., no atacado. Ela passou a apontar no varejo, e eu soube que o pessoal do escritório do Eugênio Aragão, Ângelo Ferraro e tal, eles fazem um mapeamento de influencers, digamos assim, ou de alguns perfis que, depois que eles impulsionam uma postagem, fura a bolha e aí começa a gerar toda uma onda de fake news. Então, eles tentam ser mais cirúrgicos também na hora da contestação no TSE. Então, me parece dessa vez, inclusive, as fake news geraram muitas notícias, decisões judiciais determinando retirada. Então, isso me surpreendeu também, porque nas outras eleições a gente via muita contestação sobre fake news, mas isso era absolutamente atropelado, o TSE era atropelado. Dessa vez me parece que a própria candidatura, as próprias campanhas foram mais estratégicas. Estou enganado, Silvana? Não, absolutamente certo. Primeiro porque a própria resolução do TSE, em 2020, ela já veio bem mais detalhada sobre essas hipóteses de retirada de postagens, e agora em 2022 mais ainda. São resoluções que foram no detalhe e tentaram construir critérios mais objetivos para a retirada das postagens. E as candidaturas, né, as assessorias jurídicas, elas estão realmente, traçaram estratégias disso. Né? Então, a gente viu, por exemplo, em 2018, quem foi na retirada da postagem no varejo levou. Quem preferiu juntar o bolo todo para caracterizar o abuso é muito mais complicado, porque o abuso, como a gente acabou de falar, ele só tem a possibilidade de caçar ou não. O enfrentamento no 1 a 1, no varejo de cada postagem, de cada propaganda, ela pode resultar não só na retirada da postagem, mas eventualmente também na multa. Então, isso gera, e esse conjunto pode lá na frente gerar a configuração de um abuso. Então, sim, eu acho que as lições de 2018 fizeram com que as estratégias fossem melhor definidas para essas eleições, estratégias de judicialização. E me parece também, né, Silvana, desculpe te interromper, não. Que o TSE também foi mais contundente, mais rápido nas decisões do que em 2018, né? Ou não? Então, na verdade, tanto a velocidade quanto a quantidade, o Diego falou que a impressão é de que tem muito mais. É difícil a gente dizer se tem mais ou não, porque esses números ainda não estão claros. As eleições costumam ser judicializadas, e a propaganda eleitoral é sempre muito judicializada no Brasil há muito tempo, porque a gente tem uma legislação ultra-reguladora, né, que vai muito no detalhe. Então, isso gera mesmo. Agora, é difícil saber se isso, esse ano,
está maior ou menor. Agora, sim, o que acontece é que está todo mundo prestando mais atenção no TSE, acompanhando mais essas decisões, e o que o TSE está fazendo é, de alguma forma, o que ele sempre fez, oscilar. Então, a gente teve, em 2020, uma jurisprudência, para as eleições municipais, uma jurisprudência que se firmou muito liberal para a pré-campanha, por exemplo, dizendo, olha, a pré-campanha é uma realidade, então tem que deixar, só não pode pedir voto expressamente, e o expressamente foi entendido como literalmente, mas desde que vocês não gastem muito, tem que ter moderação no gasto, né? Isso foi a jurisprudência que se fixou e foi incorporada na resolução para as eleições de 2022. E deu ruim, né? Deu ruim porque o pessoal se sentiu bastante liberado, e não só na campanha presidencial, a gente está vendo acontecer isso nas campanhas estaduais. O pessoal gastou dinheiro em lançamentos de pré-campanha, como se fossem grandes comícios, muito dinheiro envolvido. E a gente sem poder, porque a resolução disse, olha, se não houve pedido expresso de voto, difícil. E você saber se gastou ou não gastou moderadamente, você só vai saber isso lá no final, e quando você já não vai mais poder fazer praticamente nada. E aí isso gerou um volume muito grande, e na campanha presidencial, especialmente no caso da motociata, por exemplo, a gente teve uma decisão muito recente em que o TSE sinalizou que vai recuar. Então, a ministra Buchianeri, forte nessa resolução e nessa jurisprudência de 2020, estava dizendo, olha, se não houve pedido explícito de voto, pode fazer motociata à vontade. Só que o ministro Lewandowski falou assim, não, mas olha só, o conjunto da obra, embora não tenha havido o pedido expresso de voto, mas o conjunto da obra indica que, na verdade, houve uma antecipação, sim, de campanha. E recuou. Foi uma decisão importante, e eu acho que ela sinaliza uma alteração do entendimento do TSE para ser menos liberal, menos liberal, mais restritivo nesse caso, o que é bom. Que eu, particularmente, acho que a gente precisa de regras mais claras para a pré-campanha. Silvana, então acho que uma dúvida que acho que também fica nesse tema da desinformação assim, como você disse, esse é um fenômeno que sempre já acontece, faz tempo, a gente está acostumado com o chamado fake news, mas parece que tem uma peculiaridade específica nos últimos anos, que é dois tipos bem diferentes de desinformação, né? Uma desinformação contra o fake news, né, contra o candidato, né, um candidato atacando o outro, vai fechar a igreja, vai fazer sei lá o quê, vai entrar na sua casa, vai levar a sua família, sei lá o que é que seja que se invente por aí, e a desinformação contra o próprio processo eleitoral, né? Eu acho que as urnas não funcionam, que a contagem é fraudada e assim por diante. E acho que um pouco também de tentar entender, para além de, eu diria que claramente o TSE, sendo que organiza as próprias eleições, tem, claro, uma postura institucional ainda mais firme contra ataques ao próprio processo eleitoral, não teria nem como não ser o caso, se tem uma diferença prática, que você, né, se tem mudanças aí, em termos de, né, se um candidato, a gente pode imaginar que um candidato pode ficar mais tranquilo para fazer um tipo de desinformação do que o outro, pode ficar mais preocupado com um tipo de ataque do que o outro, formalmente, legalmente, em relação das consequências da lei, ou é mais uma questão de análise de cenário, de imaginar, olha, nessa linha você está atacando o próprio TSE, o próprio processo eleitoral, e não tem muito espaço para ter algum grau de tolerância, digamos assim. Você está certíssimo, Tomás. Acho que foi exatamente esse o grande movimento que o TSE fez com relação à desinformação. A desinformação entre candidatos, aquele que vai atacar, que vai espalhar a mentira ou descontextualizar determinadas ações, isso é da própria natureza do processo eleitoral, sempre foi, e claro que ganhou, foi em dimensão, em escala nas últimas eleições. Para essas situações, o TSE não é que ele não tenha feito nada, não tenha avançado. Avançou bastante quando disciplinou os critérios de retirada de postagem. A gente, por exemplo, está vendo bastante nas eleições estaduais pedido de direito de resposta e pedido de retirada de postagens com base nisso, nesse tipo de desinformação, um atacando o outro. E aí os critérios são os de sempre.
a ofensa à honra, num limite um pouco maior, os fatos sabidamente inverídicos, quer dizer, tem que ser uma mentira bem deslavada, bem absurda, ou bem descontextualizada. E os limites que a gente tem no impulsionamento dessas postagens, porque o impulsionamento feito por candidaturas nas redes sociais só pode ser com propaganda positiva, não pode haver propaganda negativa impulsionada. Então, são os limites para essa briga entre candidaturas. Agora, onde o TSE foi e fixou esse limite, essa barreira, com o precedente do Francisquini, incorporado depois na resolução, foi a desinformação que envolva o processo eleitoral. O sarrafo está mais baixo. A gente não vai admitir com relação a isso. Então, deu uma ferramenta um pouco mais pesada de cassação do que aquelas utilizadas nessa briga entre quem está concorrendo às eleições. Porque o que se entendeu em 2022, a partir de 2018, é que o que está em jogo aqui, na verdade, não é só a lealdade entre os que disputam a eleição, mas projetos, na verdade, de sabotagem do próprio processo eleitoral, que gera, na verdade, um risco muito maior. E, para isso, eu acho que o TSE sinalizou de uma forma muito contundente, muito, muito forte, no caso dessa cassação. Inclusive, porque eles fizeram um juízo sobre a gravidade concreta bem radical. Essas lives do ex-deputado Francisquini, elas foram ao ar horas antes de fecharem as urnas. Então, uma das estratégias de defesa era justamente essa, dizer, olha, não teve impacto, porque essa disseminação veio horas antes. Foram minutos antes, né, Silvana? Minutos antes. E o TSE veio dizer assim, olha só, eu não estou preocupado com a gravidade em relação ao resultado da eleição. Não é isso que está em jogo. A gravidade se mede pelas circunstâncias concretas do caso. Você está atacando o processo eleitoral. E aí pouco importa o impacto que vai ter no resultado da eleição. Importa a gravidade concreta e isolada do caso. Isso foi muito Silvana, importante. posso fazer uma última pergunta aqui para a gente fechar? A gente está falando de uma eleição muito diferente, né? Tudo bem que toda eleição é uma história distinta, né? Mas ela é muito sui generis em razão do antagonismo que se criou e das personagens que estão disputando. A gente redefinir regras com base nessas circunstâncias não seria um pouco artificial? Será que a gente vai voltar? É claro que a lei tem que pensar em todas as possibilidades, né? Mas será que a gente vai ver repetido esse tipo de cenário no futuro? Será que não é esta eleição que foge da curva? Bom, que ela foge da curva em vários aspectos, ela foge. 2018 também já foi até pela relação do TSE com o candidato, né? É um candidato que brigou com o judiciário, pediu impeachment do presidente do TSE. Então é tudo sui generis, né? Mas se você pensar, isso é uma escala, né? As eleições todas têm um grau de ineditismo muito grande, tem tido, né? 2018 já foi essa grande eleição do impacto, do inusitado, dos outsiders, da crise da classe política, do impacto da desinformação. 2020 foi uma eleição que a gente teve que fazer no meio de uma pandemia, qual é o significado disso, flexibilizar algumas regras restritivas para poder liberar, na verdade, o atendimento à população. E 2022, uma evolução, não no sentido positivo, mas uma escalada, na verdade, de 2018 em relação a vários daqueles aspectos. Então, me parece que não é... Se a gente pensar que a legislação precisa ser aprimorada para atender o absurdo também, eu acho que no Brasil hoje isso é uma necessidade. Eu falei isso há poucos dias numa outra conversa que tive com alguns colegas. Eu disse, olha, na verdade, as ferramentas que a gente tem foram pensadas para um ambiente de normalidade. Nós estabelecemos limites de normalidade e o legislador pensou em tudo que podia acontecer. Tudo que podia acontecer dentro daquele cercadinho, né? Agora, a gente está vivendo situações tão absurdas para as quais a gente não tem solução. E eu acho que
que a legislação... Eu não sei se Tomás e Diego concordam com isso, mas eu acho que a gente precisa prever o absurdo também, ou pelo menos esses absurdos que estão acontecendo. A gente precisa ter instrumento para isso, sob pena de ficar de mãos atadas. Então, ou seja, então nenhum momento melhor do que esse, né? Porque todos os absurdos a gente viu, possíveis e imagináveis, né? Exatamente. Né? O estresse absoluto das instituições que a gente está vivendo indicam que a gente precisa ter alternativas previstas. E eu acho que o grande debate em 2023 vai ser esse, pegar esse Código Eleitoral que foi aprovado muito às pressas, sem debate nenhum na sociedade, aprovado muito às pressas em 2022 e em 2021 na Câmara dos Deputados, e a gente precisa pegar esse texto lá no Senado, tirar ele de lá e crivá-lo, na verdade, de um grande debate nacional a partir das experiências de 2022. É hora de fazer isso. Silvana, queria agradecer mais uma vez sua presença, ter aceito o nosso convite. Nós voltamos semana que vem, aí já sabendo como terá sido a eleição no domingo. E a gente volta com mais um episódio do Sem Precedentes, sexta-feira que vem. Silvana, mais uma vez, obrigado. Tomás, Diego, até semana que vem. Obrigado, até semana que vem. E eu só queria lembrar que, para quem se interessa pelo tema, ressaltando que o Paredes São de Vida, a nova temporada, tá espetacular, que o Recondo, o podcast do Recondo, que trata exatamente em detalhe de toda essa questão da urna eletrônica, do processo material de sala de aula agora, hein? Muito obrigado, Silvana. Tomás, obrigado também, viu, pela generosidade. Obrigada. Gente, até sexta-feira que vem. Um abraço. O Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política. Agora ficou mais fácil antecipar cenários, ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos 3 poderes. Tenha acesso aos nossos alertas e apostas da semana, análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas, relatórios especiais, ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional. JProPoder, a plataforma número 1 de relações governamentais no Brasil.